Beleza. Tá bom. Acho que a gente depois coloca, né, a subscrição, acho que não precisa apresentar, depois a gente... Perfeito. Pelas perguntas. Acho que apresentar no tema primeiro. O que a gente ficou, que foi trazido para a gente como tema, seria a questão de remuneração variável na educação. Principalmente na questão de incentivos que você pode dar para professores para que você consiga uma melhor nota no IDEB, então você consiga melhores resultados em indicadores que trabalham com saúde. E daí a gente elencou algumas questões que eu acho que tem a ver tudo com o texto destinado para a aula, quanto para a discussão geral em si de gestão de pessoas que a gente está tendo no nosso curso. Bom, então a primeira questão seria quais são os principais desafios em relação à avaliação de desempenho e a remuneração variável de maneira geral hoje no setor público? Você enxerga que podem ser os desafios? Bom, acho que uma questão importante quando a gente pensa em gestão de desempenho, que não é uma questão exclusiva do setor público, mas acho que no setor público acontece com mais frequência no setor privado, é um problema da avaliação de desempenho que é feita pro forma, que ela é feita meio que por obrigação, por tabela. Aquela história do formulário anual, da entrevista anual que tem que ser feita, para isso determinar ou uma evolução na carreira ou contar para um bônus variável, né? Você tem vários tipos aí. Você tem avaliação de potencial também, que pode ser feita para pensar numa promoção eventualmente e tal. Enfim, tem vários modelos aí de gestão de entrevista, de metodologia para gestão de desempenho, né? Mas eu acho que um dos grandes problemas é essa questão mesmo de cair na formalidade, de cair no piloto automático. É um risco muito grande, na área pública é muito comum, muito frequente, dessa avaliação justamente não ser feita de uma forma sincera, de uma forma honesta. Então acaba ficando aquela coisa meio, eu dou 10 para você sempre, porque eu não quero você é um bom funcionário, eu quero manter você, quero que você fique aqui na minha equipe, e se eu der uma avaliação menor que 10 para você, você vai levar isso para o lado pessoal, e você vai ficar bravo comigo, vai começar a sabotar o trabalho, ou vai até mesmo pedir para mudar de área, porque vai falar que eu sou um chefe carrasco, que avalia você mal, porque nada além do perfeito, eu não me satisfaço com nada menos que o perfeito, porque eu sou um funcionário exemplar. Então falta essa questão da autocrítica, né? E para completar, no setor público a gente tem a questão da estabilidade, né? Que é muito difícil você mandar uma pessoa embora. Então, em certas situações, o gestor fica refém do funcionário. Então, por exemplo, se você não me der 10 na avaliação, é isso que eu falei, eu peço para mudar de área, né? Ou eu começo a sabotar o trabalho. Você não pode me mandar embora, você não pode me trocar por outra pessoa, então você tem que contar comigo. Né? Então fica esse meio que pacto da mediocridade, né? Eu finjo que trabalho, você finge que eu trabalho bastante e me dá 10 também. Eu também na avaliação, nos casos que existe avaliação de chefe também, né? Eu te avalio bem, você me avalia bem e fica tudo bem, fica por aí, né? E a avaliação perde o principal papel dela, que é a questão realmente de detectar pontos de melhoria efetivo para o trabalho da pessoa. Não só para o trabalho que ela faz agora, mas mesmo para a carreira. Né? A avaliação, muitas vezes, quando ela é bem feita, ela mapeia certas carências, falhas de competência, que às vezes podem ser melhoradas com capacitação, às vezes fala, esse cara está no lugar errado, ele não tem perfil para estar nesse departamento, ele tinha que estar numa outra função, numa outra área. Então permite até uma realocação. E aí se você liga isso, como eu falei, com um problema com a questão monetária, com remuneração variável, por exemplo, aí você tem que tomar cuidado, porque a teoria de RH já diz pra gente que existem instrumentos de gestão de desempenho diferentes para finalidades diferentes. Você tem um tipo de avaliação de desempenho que é mais voltada para desenvolvimento pessoal, que é essa questão de capacitação, onde você entra muito com feedback, que é muito importante, o tal do feedback, que na área pública também não existe. A pessoa preenche o formulário, dá 10 para todo mundo, então não existe aquela sessão de olho no olho de conversa, para alinhamento. É mais eu preencho, você assina, atesta que eu preenchi, que está tudo ok, você está de acordo e beleza. E falta o principal, que é o olho no olho mesmo, para a pactuação. Olha, você podia melhorar nisso, o que você acha? Você acha que você pode melhorar nisso? Como é que a gente pode melhorar juntos? Será que um curso resolve? Será que não sei o quê? Então, é um instrumento diferente do que o instrumento que você usaria para remuneração variável. Para remuneração variável, por quê? Porque, às vezes, a questão da remuneração variável, o fato de existir uma remuneração variável, polui o instrumento. Então, por exemplo, eu vou dar uma avaliação de desempenho, mas eu sei que isso vai impactar no teu bolso. Coitadinho, ele desempenhou mal, mas o salário dele já é tão ruim, ainda mais na área pública, né, que os salários, infelizmente, tendem a ser, na média, menores que o setor privado. Coitadinho, então a avaliação de desempenho acaba sendo um mecanismo de complementar a renda do cara. Tudo bem, ele não é um funcionário excelente,
Ele não é péssimo, mas ele não é excelente. Mas eu vou dar 10 para ele, porque se eu der 5, se eu der 6, vai prejudicar muito a remuneração dele. Então você acaba poluindo. Aí tem que ter instrumentos diferenciados para isso, né? Você tem que ter um instrumento que você possa avaliar sem a influência financeira, pensando no desenvolvimento. Um outro instrumento, que aí sim seria a questão da influindo na bonificação variável. E o terceiro instrumento pensando na questão de promoção, de evolução na carreira. Só que na área pública isso infelizmente não acontece. Na maioria das vezes você tem um instrumento só que serve para tudo. E aí acabam misturando as finalidades e esse mesmo instrumento não consegue suprir de forma satisfatória todas essas finalidades. Então o que acontece na maioria das vezes é um pacto da mediocridade. Eu dou 10 para todo mundo porque nesse 10 acaba virando automático, eu não prejudico a remuneração, eu não perco o meu funcionário, mas acaba não contribuindo para o desenvolvimento pessoal. Então acho que uma questão aí, respondendo a pergunta, uma questão que é importante, que é premente, de novo, essa questão do formalismo e essa questão de ter um instrumento específico. Pode ser uma avaliação de equipe, pode ser um resultado externo à avaliação, que não dependa da opinião subjetiva do chefe, que seja um indicador externo, mensurável por uma ONG ou alguma coisa, que mostre o resultado, que é inquestionável. Olha, o resultado dessa equipe melhorou de tanto para tanto em um ano, a equipe merece uma bonificação. Imparcial, né? Para tirar o fator da subjetividade. Né? Então seria uma questão. Mas assim, em linhas gerais, assim, para começar a conversa, eu acho que é mais ou menos isso. Assim. Que eu acho que são os principais pontos. Tem mais coisa, mas eu acho que o principal seria isso. E você acha que isso tem uma forte relação com a motivação do setor público? Eu acho que tem uma relação, mas eu acho que a questão da motivação no setor público ela passa também por outros aspectos. A remuneração influi? Influi, porque, né, de novo, né, a maioria das carreiras do setor público, na média, pagam menos que o setor privado. Por que eu insisto nessa questão da média? Tem um professor da UGV que é muito bom, que foi meu professor, que é o Nelson Marconi, a Regina conhece. O Nelson ele faz levantamento estatístico de pessoal, ele compara dados estatísticos de pessoal do setor privado versus setor público. E uma das conclusões que ele chegou é que no Brasil, na média, quanto maior a exigência de escolaridade para um cargo, melhor o setor privado paga. Ou seja, para aqueles cargos mais operacionais, que exigem menos escolaridade e tal, o setor público tende a pagar melhor que o setor privado. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quando você chega em cargos mais gerenciais, em cargos que exigem graduação, mestrado, doutorado, parará, aí o setor privado dispara. O setor privado tende a pagar melhor. Né? Deve ter citado o texto do Marconi também. Né? Porque justamente o Marconi que é o craque nisso. Né? Então, essa é uma questão que influi na motivação. Né? Para que eu vou estudar se eu sei que a minha remuneração vai mudar muito pouco? E muitas vezes nesse ponto da carreira que muito servidor público bom acaba indo para o setor privado, acaba sendo capturado. Aquele cara que entrou aqui numa carreira de nível médio, que pagava bem, melhor do que ele receberia no setor privado, mas ele é motivado, ele continua estudando, ele vai se capacitando, e aí dentro do setor público tem esse problema. É um problema legal, você não consegue subir na carreira pelos cursos que você faz, na maioria das vezes. Você está preso na tua carreira. Você tem que prestar outro concurso. Você tem que prestar outro concurso. Se eu prestei um concurso de nível médio e eu fiz uma faculdade, quando eu terminei a faculdade, eu tenho que prestar um outro concurso de nível superior para aumentar meu salário. Eu não existe mais. Existia antigamente, hoje não existe mais a possibilidade de você fazer um concurso interno, para você poder subir na tua carreira. Né? Então isso aí desmotiva também. A pessoa chega nesse ponto e fala, eu vou estudar, prestar outro concurso para nível superior, ou eu vou mandar meu currículo para aquela empresa lá que é muito mais simples, me entrevistam, veem que eu sou bom e me contratam. Para ganhar mais até do que eu ganharia no setor público. Né? Então isso é uma questão ligada à motivação. Outra questão ligada à motivação, que eu acho que é uma das principais, é a questão da liderança. Né? O setor público, em geral, ele não investe muito, e esse é um tema fundamental da Regina, ela estuda bastante isso, na questão da liderança pública. O setor público, infelizmente, na média, em geral, não investe muito na formação de boas lideranças, no preparo, na seleção interna de boas lideranças, questão do perfil do líder mesmo. Não é quem tem perfil para ser líder, eu me preocupar em formar esse líder ou de selecionar de dentro da casa quem é um bom líder. Na maioria das vezes, para os cargos de liderança, eu acabo trazendo gente de fora. Nenhum problema em trazer de fora, o problema é que você traz de fora sem ter critérios técnicos. Na maioria das vezes, o cara que assume cargo de gestão no setor público é um cara que vem de fora e não tem perfil de líder. Né? Ou um cara que é de dentro também, mas que também não tem necessariamente um perfil de liderança. É um técnico bom, mas ele não tem capacidades, competências de relacionamento interpessoal e por aí vai.
Então ele acaba sendo um cara que não tem a principal característica de um líder, que não é o conhecimento técnico do trabalho, mas é a capacidade de mobilizar a equipe, as competências interpessoais. Né? Eu posso ter um líder fantástico, que não é especialista na área, mas tem uma capacidade de mobilização de equipe, de definir meta, cobrar prazo. É um gestor de projetos. O cara é bom pra caramba na parte de gestão, de resultados e tudo. Então no setor público você tem esse problema também, e isso acaba desmotivando muitas equipes. Você tem líderes que não atendem ao perfil do que seria um bom líder. Né? Isso é uma questão também que afeta a motivação. E um terceiro ponto também que eu acho que interfere é a questão do concurso público, né? No caso do pessoal que é efetivo da casa. O concurso público é uma técnica de recrutamento e seleção extremamente falha em vários aspectos. Né? Ele valoriza muito aquela questão das perguntas de conhecimento geral, perguntas objetivas, impessoais e parará, mas ele falha porque ele não consegue medir competências comportamentais. Ele vai muito na questão do conhecimento teórico, que você acumula, decoreba, papagaio, vestibular, mas ele não consegue pegar habilidades de relacionamento interpessoal, não consegue pegar perfil psicológico, como uma dinâmica de grupo, como entrevista consegue pegar. Se você usa esse tipo de ferramenta no concurso público, muitas vezes é impugnado. Fala, ele usou ferramentas subjetivas para fazer o concurso e você quebra o concurso. Né? Então isso acaba selecionando pessoas que não têm o perfil adequado para aquela função. Então a pessoa, aquilo que a gente estava falando, a pessoa entra na função achando que é uma coisa e ela se frustra, porque ela vê que é outra. Sim. Porque o processo seletivo não foi competente no sentido de selecionar a pessoa com um perfil mais adequado para aquela função. Né? Então eu falei desses 3 pontos para vocês de propósito. Por quê? Eu acho que são 3 pontos que influenciam muito a motivação. E um outro ponto, junto com esses, é a questão sim, dessa gestão por desempenho, gestão de desempenho burocrática e pro forma, né? E que muitas vezes é feita de forma infeliz e que não reflete também muito na questão da remuneração. Né? E você ouve muitas vezes a questão da remuneração, que a remuneração desmotiva, que babá. Tem vários estudiosos na área de motivação que já provaram que quanto mais complexa é a atividade, menos a remuneração variável influi nos resultados e na motivação. Você pega lá um vendedor que vai lá vender cigarro, vai Souza Cruz, tal, vai vender cigarro nos bares, nos botecos e tal, ele tem a meta para bater. Tem que vender, tem que não sei o que, conquistar novos bares, conquistar não sei o que, novos estabelecimentos, novos pontos. E se ele conseguir atingir a meta, ele ganha uma bonificação para ele. Isso é um estímulo para ele? Mas o trabalho dele o que é? Um trabalho rotineiro, repetitivo, né? Monótono quase. Ele vai. Agora, se você pega um trabalho de um gestor, o cara que é um líder, que cada dia é um desafio diferente, o cara tem que inovar, tem que ser criativo, tem que pensar fora da caixa, tem que inventar, matar um leão por dia, resolver um problema diferente a cada dia. O trabalho dele é muito ligado à inovação, criatividade. Quando você coloca uma remuneração variável, espantosamente, nesses casos, ela te atrapalha. Porque ela fala, você tem que resolver esse problema em um dia. Não, mas eu preciso de mais tempo para pesquisar. Não, se você resolver em um dia, você ganha o bônus. Se você não resolver em um dia, você não ganha. Aí ele vai resolver de qualquer jeito em um dia para ganhar o bônus. E se ele tivesse mais um dia para pensar, ele conseguiria ter o insight criativo e resolver o problema melhor. Então tem vários estudos que provam isso. Por isso que eu falo que a questão da remuneração depende muito do nível que você está falando. Não dá para generalizar. Né? Mas então eu acho que esses fatores todos combinados é que acabam influenciando na questão da motivação. Legal. E em relação a essas experiências que você já presenciou na área pública, existem negativas ou positivas? O que você pode comentar um pouco da parte assim, prática que você já vivenciou até mesmo aqui na Secretaria? Bom, tem algumas experiências que as mais exitosas que eu já presenciei de remuneração variável no setor público, elas têm a ver com bonificação da equipe, não bonificação individual, e por metas que a equipe atinge, por metas que são, na maioria das vezes, auditáveis externamente. Tá? São metas que não são definidas internamente, para garantir a questão da impessoalidade, então, da objetividade. Então, um exemplo, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, você tem lá o pessoal que mexe com a arrecadação, os fiscais de renda e tudo mais, que eles ganham a bonificação variável de acordo com a oscilação da arrecadação do Estado. Eles são responsáveis por arrecadar, são responsáveis justamente por ver quem está fraudando, quem não está pagando imposto e lá cobrar, parará. Conforme a arrecadação sobe, eles ganham um bônus variável. A equipe que conquistou aquilo ganha, não é individual, é pela equipe.
né? E aí se a arrecadação cai, aí eles não ganham o bônus, né? Então é um critério objetivo. Na própria Secretaria de Educação do Estado, você também tem indicadores nesse sentido, né? Por exemplo, a escola que foi melhor avaliada em termos de resultado dos alunos, resultado escolar, que teve uma melhoria grande e tudo mais e tal, todos os funcionários, da faxineira até o diretor da escola, ganham um bônus variável, porque é um resultado que a escola conquistou. Não é uma coisa que só o professor conquista, não é uma coisa que só o secretário da escolar conquista, são todos, é um esforço coletivo. Então, eu tendo do que eu já vi, eu valorizo, eu julgo como melhores, mais exitosos, os processos de remuneração variável que são coletivos, são por equipe, e que usam como balizador indicadores de resultado que são impessoais, são objetivos, são inquestionáveis. Não é uma coisa que sai da cabeça de algum iluminado. Tem uma auditoria, você viu que aquele resultado melhorou de um ano para outro e que você consegue dizer que essa melhoria de resultado se deve ao esforço da equipe. Isso é um outro desafio, né, quando você coloca indicador. Quanto dessa mudança se deve ao esforço da equipe, quanto se deve a uma conjuntura, que é um ponto fraco, por exemplo, no caso da Fazenda. A Fazenda, às vezes a arrecadação cai, mas não é culpa do fiscal. Não é porque o fiscal não trabalhou, é porque teve uma crise mesmo, teve desemprego, as empresas fecharam e começaram a não pagar imposto, né? Então, no caso do fiscal tem esse problema. Agora, no caso da educação já é um pouco mais visível, né? Na saúde você vai ter algumas bonificações também, mas também na saúde é um caso complicado. Você vai bonificar o médico, por exemplo, o número de atendimentos que ele faz. Tá, ele pode atender 50 pessoas, empurrar, só encaminhar. Né? Não é resolutivo. Ele vai lá, manda para o especialista. Quanto você atende? Atendi 50 hoje. Resolveu o problema de algum? Não. Mas você ganha um bônus. Né? Então tem essa questão também de qual indicador você vai usar e como que você consegue estabelecer, que é o maior desafio, como você consegue estabelecer a relação de causa e efeito. Como que você consegue estabelecer quais foram os fatores que levaram aquele indicador a oscilar. Essa é a questão, porque aí se você vê que pelo menos uma parte, ou grande parte do vetor que influenciou esse indicador é devido ao esforço da equipe, legal. Agora se você fala, não, o esforço da equipe não significa muito, aí se torna um indicador inócuo. Então você vai estar remunerando o cara por uma coisa que não dependeu do esforço dele. Aí deixa de estar ligado ao desempenho, ao esforço, aí não motiva, não estimula, né? Vira uma coisa também automática. Né? Então assim, eu citaria, por exemplo, esses dois exemplos como os exemplos felizes. Exemplo infeliz eu já citei. São, na minha opinião, são aqueles instrumentos que não são desenhados para isso, que são usados como quebra-galho, para você dar uma remuneração variável individual, principalmente. Sim. Porque aí você cai naquela coisa do para inglês ver. Né? E eu vou ajudar meu amigo, coitadinho dele, ele está precisando de dinheiro, eu vou avaliar ele bem de qualquer jeito. Você mistura o pessoal com o profissional. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, assim, quanto você acha que está relacionado, tipo, necessariamente associado a estipular metas, objetivos a serem alcançados pela organização com remuneração variável? Tipo, você necessariamente, se você tem remuneração variável para atingimento de metas, etc., você teria algum outro instrumento nesse sentido? Tá. Eu vejo, na verdade, a remuneração variável, aí é a minha opinião, tá? Como estudioso do tema, tal, não é uma unanimidade, tá? Eu vejo a remuneração variável muito mais como uma forma de você recompensar, reconhecer, valorizar o profissional, no sentido até de manter o cara, de não perder o cara, uma ferramenta que a gente chama de gerar comprometimento, né? Gerar alinhamento nesse sentido, do que uma ferramenta para você estimular, fazer o cara fazer uma coisa que ele não gostaria de fazer. Ou ele fazer melhor uma coisa que ele naturalmente não faria bem. Né? Por quê? Porque aí você não está falando de motivação, aí você está falando de estímulo, aí você está falando de psicologia, não está falando de Freud, está falando de Skinner, está falando de condicionamento, né? Que é a teoria que o pessoal vulgarmente chama aí de cenourinha cenourão. Né? Então enquanto você está a cenoura aqui na frente, eu vou andando. Se você tirar a cenoura, eu paro e o cenourão vem atrás. Né? Então assim, o bônus é pequeno, mas se eu não atingo o resultado, a bronca é grande. E enquanto tem o estímulo, eu vou. Deixou de haver o estímulo, eu paro. Então isso não está ligado à motivação, isso é um estímulo externo. A motivação é uma coisa que você, intrinsecamente, você faz porque você gosta daquilo, porque você acredita naquilo. Então, por exemplo, eu prestei um concurso para trabalhar na área de assistência social, a área que eu trabalho hoje. Né? Eu quero ser assistente social. Bacana. Então você gosta do assunto, você gosta daquilo. Não estou querendo dizer que você vai trabalhar voluntário, não. Mas a questão, por exemplo, de você não ter um salário tão alto, não é motivo para você jogar tudo pro alto. Você acredita naquilo, você acredita que seu trabalho faz uma diferença para as pessoas,
Então, mesmo que você receba mal, um salário que está abaixo da tua expectativa, você não vai deixar de fazer o trabalho por causa disso. Você vai fazer, porque sabe que as pessoas precisam do seu trabalho e você acredita naquilo. Então eu vejo muito mais a remuneração como um reconhecimento, um prêmio pelo trabalho bem feito, do que como um estímulo a pessoa fazer algo que ela não gostaria de fazer, o que ela não faria normalmente. Na minha opinião, tende a funcionar melhor assim, até a médio e longo prazo, porque senão você fica refém do estímulo. E aí você dá uma remuneração variável no ano você tem que aumentar o valor, porque se você manter o mesmo valor, a pessoa não anda mais. Aí você fica viciado, você fica nesse vício, nesse ciclo que você não quebra nunca. Né? Sim. Eu vou lá pro 5 já. Acho que nessas perguntas aqui a maioria já... Tem uma questão, na verdade, também, que no que você comentou, então, da diferença entre o mero estímulo momentâneo e do engajamento, da motivação, seria possível pensar para a área pública algum tipo de estratégia de marketing interno? Nem tem algumas empresas que vêm trabalhando nisso no setor privado, então de você tentar transmitir melhor a ideia, os propósitos da organização, para tentar atingir e motivar cada vez mais os funcionários. Isso você acha que é aplicável ao setor público? Eu acho que é aplicável, eu acho que tem uma questão que já é relativamente bem desenvolvida no setor privado, mas que no setor público não acontece muito, que é a questão do planejamento estratégico participativo, né, interno. Né? Então, uma questão de você sentar com as equipes terem autonomia para definir suas metas, para definir seus objetivos de curto, médio e longo prazo, fazer seus planos de ação de curto, médio e longo prazo para atingir esses objetivos. Depois você ter algum órgão dentro da secretaria e tal, que apoie as áreas nesse monitoramento, nesse processo de construção de indicadores. Como é que você vai fazer o follow-up? Como é que você vai acompanhar isso? É um acompanhamento periódico? É mensal? É quinzenal? É semanal? É anual? Como é que você vai fazer isso? Então tem uma área técnica que é especialista nisso, né? Pode ser em gestão de projetos, alguma coisa assim, que dê o suporte para as áreas finalísticas, né, mas que as áreas finalísticas têm autonomia, porque elas que fazem o serviço. Né? Então, às vezes chega um secretário ou chega um ministro que vem com aquele plano, quero universalizar o acesso à educação em 1 ano. Pera, de onde você tirou isso? É porque o número é bonito e vai coincidir com o fim do mandato do cara. Calma, vamos consultar a técnica, ver o que é possível, o que é factível. Porque senão você estabelece uma meta impossível, todo mundo se frustra, porque ninguém consegue atingir. Da mesma forma, quando você coloca uma meta muito fácil, todo mundo também se desmotiva porque, já atingi, bati, agora vou tomar no chope. Desmotiva. Tá. Então, para você conseguir ter metas realistas, tem que consultar sempre a área finalística. Eles é que fazem o trabalho, eles estão na ponta, eles sabem o que é viável e o que não é. E aí você dá uma forçadinha, claro, né? Porque o pessoal vai falar uma coisa, eles tendem a ser um pouco mais conservadores, você puxa um pouco a barra para estimular. Né? Mas não exagerar nem para um lado nem para o outro, nem ser muito conservador, nem ser muito ousado aí nesse sentido. Né? Então acho que a questão do planejamento em conjunto, eu acho que é fundamental. O planejamento envolvendo as equipes, envolvendo os gestores, para estabelecer essas metas, relações de curto, médio e longo prazo e esse acompanhamento. Né? Eu acho que isso funciona melhor do que alguma ação de marketing interno, alguma coisa assim, porque no serviço público, na média, o servidor público tem muito tempo de casa, já muitos anos de casa. E ele já viu várias gestões. Ao contrário do setor privado, o setor público, a liderança é muito rotativa e a base é estável. O setor privado é o contrário. A base é rotativa, a liderança é mais estável. Então, tradicionalmente, o servidor público concursado, estável, que é quem toca a máquina mesmo, ele já se frustrou muito, porque ele já viu muita mudança de gestão. Então, ele já viu assim, muito plano que ele tinha na cabeça começar a ser executado, ele super empolgado, muda a gestão, para tudo. Né? Mas por que para? O projeto é bom. Não, eu sei que é bom, mas era da gestão anterior, então por causa disso a gente tem que cortar. E o cara fica, poxa vida, né? Então a pessoa vai se desmotivando. Então qualquer ação de marketing interno, ela não é bem vista. Ela não é bem vista por esses servidores mais antigos, que são os grandes formadores de opinião dentro da cultura organizacional do setor público. Então esse cara acaba vendo você até com um certo ranço. Fala, chegou o descobridor da América, né? Chegou ele aqui, ele chegou agora e ele acha que sabe tudo sobre a secretaria. Eu tô aqui há 20 anos, ele nem se preocupou em sentar e falar um oi pra mim, tomar um café comigo e ouvir o que eu tenho pra dizer. Né? Eles valorizam muito isso, por exemplo, se um secretário, se um ministro chega numa área e bate um papo com a equipe. Nossa, eles adoram. Eles falam, pô, que legal, o cara desceu do pedestal e veio aqui conversar com a gente. Isso não é comum no setor público. No setor privado atualmente não era,
Nas últimas décadas, nos últimos anos, ficou a coisa do CEO legalzão, que passa nos departamentos, beleza, que não tem sala fechada, senta na baia, cada dia numa baia, né, legal, tal. Tem uns que fazem isso só por marketing, só por jogo mesmo, né, só para acalmar a equipe, mas tem uns que realmente levam isso a sério, que realmente ouvem o que o funcionário tem para dizer, incorporam isso, levam, depois dão um feedback, falam, olha, lembra aquele dia que a gente tomou um cafezinho lá que você almoçou do meu lado? Então, você me falou aquilo, eu implantei e deu resultado, obrigado, viu? Valeu, olha, não vou esquecer, lembra dele numa promoção, enfim, né? Mas no setor público isso é muito raro, né? Então, eu acho que muito mais questão de diminuir as hierarquias, aproximar o pessoal e fazer um planejamento estratégico junto, de fato, não aquele planejamento que fica só na prateleira, né? Um planejamento que sai do papel, é melhor do que fazer alguma ação de marketing interno aí, que pode soar como populista, pode soar como pro forma e só querer agradar a gente, acaba gerando até um efeito negativo, um pouco de esse cara não vale a pena trabalhar com ele. Legal. Acho que as perguntas que a gente comentou foram essas, mas desde já a gente agradece bastante pelas respostas, se tiver alguma coisa mais para acrescentar também. Mas... eu deixo só, se a Regina não passou para vocês já, tem algumas sugestões de leitura, se vocês quiserem ver sobre aquele tema que vocês falaram da motivação, que eu acho que vale a pena. Um é o Daniel Pink, tá? O Daniel Pink é um cara muito legal, que fala sobre remuneração. Oi. Você acha que até as 15 horas você termina? Com certeza. Eu vou usar o projetor, tá bom, obrigada. Então, o Daniel Pink...